2 Samuel 18. A morte de Absalão. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: Eu também irei com vocês. Eles responderam: O Senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão enquanto seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: Mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abissai e a Itai: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo, e o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Ahimaás insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Ahimaás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei e o rei disse:
Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: Veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Ahimaás gritou para o rei: Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou um rosto no chão, dizendo: Que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Ahimaás respondeu: No momento em que seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Daniel 11, versículo 21. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordo com ele e, mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nela fará coisas terríveis, que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com seus soldados as suas riquezas, os bens e os objetos de valor que caírem nas suas mãos. E, por um pouco de tempo, ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então, os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado ao tempo certo. Depois, o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a região do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois, voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá, como venceu da primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus que abandonaram sua religião. Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio da bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas há algum tempo serão mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiro, ou perderão todos os seus bens. Durante este tempo da perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus, e isso continuará até chegar ao fim, no tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses.
mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas, a esse Deus que os seus antepassados não conhecia. Esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Com a ajuda das pessoas que adoram um Deus estrangeiro, ele defenderá suas fortalezas, e todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridades e terras. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios. Como as águas de uma enchente, os soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas, mas escaparão os povos de Edom e de Moabe, e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor, e conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegaram notícias do leste e do norte que o encherão de medo. Furioso, ele sairá com seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado, mas morrerá e não haverá ninguém para socorrê-lo. Marcos, capítulo 7, versículo 14. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus e o surdo-mudo. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isto quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: Tudo o que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. E vamos para o nosso momento de oração. Aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo.
Senhor Deus, Senhor Jesus, sabemos que cada palavra, cada oração, Senhor, cada momento que nós passamos escutando mais de Ti, querendo Te conhecer, Pai, sabemos que nada disso é em vão, Senhor, porque o mais importante nessa vida, Pai, é Te adorar, é ter relacionamento contigo, Senhor. Obrigada, meu Deus, por estar conosco, por falar conosco, por nos lembrar do Teu amor. Que a gente possa sempre procurar mais de Ti, procurar mais da Tua presença e nunca estar satisfeito, Senhor. Sempre queremos mais de Ti, Pai. Coloca essa vontade de buscar a Ti em nossos corações, Senhor. Que nós possamos sempre querer mergulhar mais, para conhecer mais de Ti, para sentir mais a Tua presença. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua glória sobre nossas vidas, Senhor, que nós possamos lembrar que a nossa esperança está em Ti, não nos homens, não no que as pessoas fazem ou deixam de fazer, ou que fazem por nós ou que não fazem por nós, mas o que o Senhor quer de nós, que nós possamos sempre obedecer, Senhor, a Ti, nos dá um coração obediente, que nós possamos ser filhos obedientes, Pai. Renova nossas forças, fortalece a nossa fé e nos guarda, Senhor, em todos os caminhos. Obrigada, Deus, por ser um Deus tão próximo, tão presente. Nós entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. É assim que nós choramos, Deus, te agradecemos, Pai. Amém.